Palafitas Podcast de cenário novo. O Palafita Podcast agora está cada dia mais aparelhado para receber as entrevistas, os convidados, mas ainda estamos estruturando o canal e por enquanto falamos um pouquinho de política, falamos bastante do Santos e nós vamos falar hoje sobre as semifinais do Campeonato Paulista. Então vem conosco, Palafitas Podcast, siga o canal, deixe o seu like, faça seu comentário, indique aí para o seu amigo, alguém, para que o Palafitas possa crescer. Então vamos falar hoje sobre as semifinais do Campeonato Paulista. E aí eu posso dizer, deu ruim pro Santos. Não, Santista não posso dizer isso, mas eu vou te falar, não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque quando nós fizemos uma análise do Campeonato Paulista, antes dele começar, nós falamos das 3 pedreiras que o Santos enfrentaria na fase de classificação do Campeonato Paulista. Nós mencionamos, e aí você vai ver aí o link desse comentário que nós fizemos antes do campeonato começar. Nós falamos que as pedreiras seriam Palmeiras, Bragantino e São Paulo. Deixamos o Corinthians de fora e deu fato, o Corinthians nem se classificou, São Paulo quase não se classifica, porque eu disse também que o São Paulo eu coloquei como uma terceira, mas por último como a menos difícil, né? Dentro da briga ali, tanto que o Santos ganhou do São Paulo. Só que teve um problema, nós não identificamos o Novo Horizontino, porque a gente não tinha parâmetro para identificar o Novo Horizontino, a não ser o seu treinador. O Eduardo Batista é um bom treinador, ele não vai para os times grandes, mas esses times medianos que ele pega e tem tempo para trabalhar, meu amigo, esses times ficam casca grossa e difícil. Tanto que o Novo Horizontino empatou com o Palmeiras, ganhou do Santos e ganhou de outros times também, do Corinthians. Mas vamos lá. Por que deu ruim para o Santos? Porque dos 4 semifinalistas, vou repetir isso para você: Palmeiras, Bragantino, Novo Horizontino e o Santos perdeu para os 3. O Santos perdeu para o Palmeiras, o Santos perdeu para o Novo Horizontino e o Santos perdeu para o Bragantino. Não ganhou de nenhum dos 3. Aí me faz uma pergunta: o Santos teve uma caída de rendimento agora nesses últimos jogos. Teve uma caída de rendimento. Se o Santos não se recompor no seu bom futebol na semifinal, já sem o Otero, mas com a volta do Juliano, o Santos ele tem inconsistência. Agora essa consistência ela precisa ser traduzida dentro de campo. É um jogo só. O que a Portuguesa fez? Num jogo só, ela se reestruturou e deu sua dor no Santos. Em um jogo só. O Santos tem que fazer a mesma coisa, tem que admitir que não é um time melhor do que o Bragantino em nível de futebol, de entrosamento, não é. Está muito semelhante. Tem jogadores experientes, jogadores bons, mas tem que entender que se entrar, o jogo é na Vila, tem vantagem para um lado, mas pressão para o outro. Preciso entender isso daí. Se o Santos passar na semifinal e ir para a final, o que vi é lucro, porque o Palmeiras está num nível de Flamengo, nível acima. Então é estratégia e ainda, enfim, são 2 jogos. Aí o cenário muda, em 2 jogos muita coisa pode acontecer. O que eu quero dizer é o seguinte: perdemos para o Palmeiras, perdemos para o Novo Horizontino e perdemos para o Bragantino. E o Santos entra nessa semifinal, meus queridos amigos do Palafita Podcast, vem comigo, como azarão. O Santos entra já nas semifinais como azarão. Já entrou no campeonato como azarão. Muitas pessoas pensavam assim: o Santos mais um ano vai brigar para não cair. Não brigou.
um futebol, né, legal, trouxe movimentação novamente para a Vila Belmiro, mas eu vou dizer para você, entrou no campeonato com o Mazarão, chegou na semifinal com o Mazarão. O que o Carille e a equipe técnica do Santos tem que fazer é estudar, primeiro, o Bragantino, muito, para ver como se consegue se classificar em cima do Bragantino, e aí depois ver o que acontece na outra semifinal. Que eu digo para você, eu não descarto que o Novo Horizontino vai fazer um jogo duro contra o Palmeiras. Pode acontecer. Se o Palmeiras conseguir encaixar o futebol dele, matou, resolveu, acabou o problema, tira o Novo Horizontino. Mas se o Novo Horizontino fizer um jogo como a Portuguesa fez com o Santos, segurando, amarrando, e ir para os pênaltis ou qualquer outra coisa, aí, meu amigo, tudo pode acontecer. E se o Santos passar pelo Bragantino, repito, não será fácil. Passando com todas as lutas, vai ter que usar todos os recursos e um pouquinho mais para poder passar. Passando, nós podemos enfrentar um Palmeiras extremamente acostumado à decisão de títulos, ou nós podemos enfrentar um Novo Horizontino na gana de ser campeão. E aí não será uma final fácil de qualquer maneira para o Santos. É um caminho difícil para a glória eterna do Campeonato Paulista? É. Mas nós ainda estamos aqui. Ainda estamos credenciados para poder brigar pelo título do Campeonato Paulista de 2024, que seria um refrigério para os nossos corações santistas. Então, Palafitas Podcast encerra aqui a sua opinião sobre as semifinais. Nós estamos acreditando, torcendo, não é pessimismo não, a gente precisa, eu de vez em quando, eu tiro a camisa do torcedor, eu visto a do treinador, eu visto a camisa daquela pessoa que entende de futebol e fala assim, olha, para eu superar isso aqui, eu vou precisar fazer um pouquinho mais do que normalmente eu costumo fazer. Então, eu acredito no Santos. Nós jogamos na Vila, só na final, que é 2 jogos, a gente vai jogar em casa e fora do mesmo jeito, aí é uma outra história, mas nessa de classificação, o segredo vai estar nesse próximo jogo contra o Bragantino, ok? Palafitas Podcast, cenário novo, se inscreva no canal, vem conosco, deixe seu like, faça seu comentário, indique para um amigo. Palafitas Podcast em ano eleitoral está vindo forte daqui a pouco. Nesta bancada, meus amigos, que vocês estão vendo aqui, ali nos microfones do Palafitas Podcast, que já estão ajustados, estaremos recebendo aqui muitos convidados, médicos, dentistas, advogados, políticos, artistas e lideranças, pessoas das mais inusitadas qualificações e, sei lá, caminhos. Nós vamos ter aqui, sem preconceito, muitas pessoas com assuntos variados e polêmicos nesta bancada. Palafitas Podcast não tem papas na língua, então nós não temos predileção política, só temos um time. Esse a gente não abre mão. E quem sentar aqui vai vir com a sua camisa de time preferido. Pode ser Palmeiras, Corinthians, pode ser time que for. Nós vamos falar um pouquinho sobre esporte e futebol e depois a gente entra no assunto a qual se refere aquele convidado. E já tem algumas pessoas aqui já sendo na nossa lista, sendo contactada pela nossa equipe de produção, a nossa enorme e competente equipe de produção. Joe, apresentador, produtor, técnico de imagem, de som, editor, nós somos tudo por enquanto, mas quando o Palafitas explodir, nós vamos ter aí algumas pessoas para nos ajudar, ok? Grande abraço, vem comigo, Palafitas Podcast. Aqui a gente não tem papas na língua.